Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a nova rotulagem nutricional que entra em vigor esse ano, da Anvisa, né? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, aqui a gente tem todo esse processo, né, que veio ali, as etapas do processo da regulatório da rotulagem nutricional, né, que começou lá em 2014. E agora a gente tem que atualizar os rótulos, né, no ano de 2024, né? A etapa final surgiu em 2020, porém a gente teve um período ali para as empresas conseguirem se adaptar. E esse ano, né, de 2024, elas precisam estar regulamentadas, tá? Conforme a nova legislação. Então, você que tem uma empresa do ramo alimentício, né, ou um supermercado, precisa atualizar os seus rótulos esse ano, tá? Pode entrar em contato comigo aqui, que eu sei fazer essa parte ali de rotulagem nutricional, de conversão do rótulo antigo para o rótulo novo, tá? Ou mesmo iniciar o processo de início mesmo, né? Do início até o final ali, conforme a nova legislação, tá? Então, quem tem o rótulo antigo precisa converter para o rótulo novo. E quem vai começar do zero já precisa iniciar com a nova rotulagem nutricional. Certo, gente? Então, aqui a gente tem, né, essas etapas desse processo, tá? E essa é a nova rotulagem, né? A nova tabela nutricional, tá? O que mudou nela, para vocês entenderem, né? A gente teve essa adição dessa nova coluna de 100 gramas, tá? Já vou explicar um pouquinho mais sobre ela. A adição ali também de 2 novos ingredientes, né? Que são os açúcares totais e os adicionados. Então, o total é tudo que tem no produto e os adicionados são ali o açúcar refinado, o melado, o mel, enfim, tá? Que são são alimentos puro açúcar, vamos dizer assim, né? Tá? Então, a gente tem esses dois ingredientes novos, a coluna de 100 gramas. A gente tem também aquela observação no final da tabela nutricional, né? Que o percentual dos valores diários fornecidos pela porção, né? Antigamente, na antiga rotulagem, a gente tinha ali que era baseado em 2.000 calorias. Essa frase também mudou, tá? Então, é percentual de valores diários fornecidos pela porção. E também a gente tem ali algumas atualizações do VD, do valor diário, que mudou também referente a açúcares totais, açúcares adicionados, gordura saturada e sódio, tá? Então, a gente precisa também informar isso ao consumidor na tabela nutricional e na rotulagem frontal, que já vou falar sobre ela também. Voltando ali na coluna de 100 gramas, por que surgiu essa coluna de 100 gramas? Porque a gente precisa conseguir comparar um produto com o outro, tá, gente? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo ali da bolacha recheada. A gente tem a bolacha recheada de 3 marcas diferentes, tá? Então, a gente consegue comparar essas 3 marcas, porque todas essas 3 têm a porção de 100 gramas ali, tem a coluna de 100 gramas na tabela nutricional, na informação nutricional. Então, se eu comparar as 3 marcas, eu vou saber qual tem menos açúcar, por exemplo, né? Então, eu posso estar preferindo a que tem menos açúcar, ou menos gordura saturada, ou menos sódio, enfim, tá? Dei só o exemplo da bolacha recheada, mas a gente consegue comparar todos os produtos de várias marcas diferentes, tá? Que mais? Então, resumindo, a de 100 gramas é pra gente conseguir fazer essa comparação, tá? E ali a gente também tem a porção ali da embalagem. Teve mudanças também, tá, gente? Tem a coluna de 100 gramas ali, do lado da coluna de 100 gramas é a porção que tem uma legislação que fala sobre ela. Que, por exemplo, a porção do pão é de 50 gramas referente a 2 fatias. Diz nessa legislação que eu tô falando pra vocês, tá? Não me recordo de cabeça qual que é a legislação. Então, por exemplo, no caso do pão, eu sei que são 50 gramas. Então, eu vou ter a coluna de 100 gramas, a coluna de 50 gramas do pão, e o valor diário é referente à porção de 50 gramas que tá na legislação, certo?
Então, ali em cima, na medida caseira, eu vou ter ali porção 50 gramas. Medida caseira, 2 fatias. Geralmente é 2 fatias, pode variar um pouco? Pode, mas geralmente é 2 fatias, tá? E na coluna de cima ali, porções por embalagem, ali o consumidor também precisa saber quantas pessoas, vamos dizer assim, vai servir aquele pacote de pão, tá? Então, por exemplo, se o pão tiver 20 fatias e a porção por pessoa são 2 fatias, então eu sei que aquele pão tem que ter 10 porções. Ou seja, um pão de 20 fatias servem 10 pessoas com 2 fatias, tá? Essas foram as mudanças principais aqui na rotulagem, tá? Nutricional. A gente também tem aqui algumas questões referente à formatação dessa tabela nutricional, tá? Que a gente tem o formato padrão e o formato reduzido, né? O reduzido ali é de 8 pontos a 6 pontos e o padrão é de 10 a 6 pontos ali, tá? Também tem tudo essa questão de formatação. Por quê? Porque a gente precisa orientar, a gente precisa que a gente precisa que o consumidor consiga ler essas informações nutricionais, por isso que tem que ter tamanho mínimo, tá? E aqui também, gente, nessa tabela nutricional, a gente sabe que a obesidade, ela tá crescendo cada vez mais, né? Então, a gente precisa dessas informações ali, por quê? Porque o açúcar total, o adicionado, gordura saturada e sódio, elas vão interferir sim na nossa saúde, né? A gente sabe que o excesso de sal, por exemplo, causa pressão alta, o açúcar causa o diabetes, então o consumidor ele tem que estar consciente disso, né? Certo? Conforme essa nova legislação, né? Então aqui a gente tem vários tamanhos diferentes também de tabelas nutricionais, tá? Conforme o produto que se encaixar melhor, aí o fornecedor pode escolher o tamanho da tabela nutricional, né? Como encaixa melhor no produto dele, tá? Mas precisa seguir essa legislação. E essa lupinha, gente, é a rotulagem nutricional frontal. Antes a gente não tinha ela nos supermercados, agora vocês podem conferir nos supermercados, vários produtos já estão entrando nessa nova rotulagem. Então o consumidor precisa saber se aquele produto ele é alto em gordura saturada, sódio ou açúcar adicionado, tá? Por isso que tem essa rotulagem frontal agora no supermercado. Mais uma vez, né, a gente sabe, falando novamente, né, que isso é um alerta, né, veio de forma de alerta pro consumidor, para ele saber, opa, eu tô consumindo produto que é alto em gordura saturada, que é alto em sódio, que é alto em açúcar. Então, por exemplo, se ele tiver algum problema de saúde associado já, se ele tiver, por exemplo, um diabetes, ele já sabe que ele não vai poder consumir esse produto porque ele é alto em açúcar, né? Então, fica mais fácil essa informação para o consumidor na rotulagem frontal. E veio também como uma forma de alerta, conforme eu já falei, né? A obesidade está crescendo e, consequentemente, crescem também as doenças associadas à obesidade, a diabetes, a pressão alta, né? E doenças cardíacas, enfim, né? Não vamos entrar muito a fundo nisso, mas sim na rotulagem. Então, agora, além da tabela nutricional, a gente precisa alertar o consumidor com essa lupinha também. Tá bom, gente? Então, ela veio para alertar a população e é válida, né? É super válida, porque antes a pessoa que é leiga, ela consegue, de forma simples, saber se o produto tem muito açúcar, tem muito sódio e tem muita gordura saturada, né? Então, ela precisa dessa informação nutricional frontal. Que mais? A gente tem também aqui a questão de referência, né, de tamanho também, e a gente tem também como eu vou saber se o meu produto ele é alto em açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio, né? Então a gente tem essa tabelinha que, por exemplo, para alimentos sólidos, né? Ali a gente tem, ó, se o produto tem mais que 15 gramas de açúcar adicionado, mais que 15 ou igual a 15, né? Ele é alto em açúcar adicionado. Então, na rotulagem, naquela coluna de 100 gramas,
né? Se tiver abaixo de 15, ele não é alto, mas se tiver 15 ou mais, ele é alto em açúcar adicionado, tá? Ali a gordura saturada é maior ou igual a 6, né? O sódio maior ou igual a 600 para alimentos sólidos, né? E para alimentos líquidos também muda essa quantidade, tá, gente? Isso na rotulagem ali frontal para colocar aquela lupinha. Certo? Então, aqui, que nem eu falei, né? A legislação, ela veio, ela teve 24 meses para entrar em vigor, 12 meses, então, para adequar, e 36 meses, então, para adequação de bebidas alcoólicas e embalagens retornáveis. Então, esse ano, gente, não tem escapatória, tá? Precisa implementar essa nova rotulagem nutricional. Então, você que tem um comércio, né, na área de alimentos, no supermercado, pode entrar em contato aqui comigo no meu Instagram, né, ou aqui deixar um comentário aqui no YouTube, @SK Consultoria Nutricional, para a gente estar regularizando essa questão da rotulagem nutricional no seu comércio, para você se ver livres de multas, de dores de cabeça, certo, gente? Então, essa é a nova rotulagem nutricional de alimentos. Obrigada.